Olá, aqui é a professora Mona Lise e hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a entrevista. Vamos lá? Esfera. A entrevista, ela apresenta-se sempre na esfera jornalística. Na rotina jornalística, a entrevista está entre as atividades mais essenciais e ela é utilizada para obter diversas informações. Quem pergunta é chamado de entrevistador e quem responde é chamado de entrevistado. Modalidade, né? Então, a entrevista, ela se apresenta na modalidade oral e escrita. É um gênero essencialmente oral, geralmente apresentada por meio do audiovisual. Porém, ela também pode ser encontrada na modalidade escrita. Quando está vinculada em jornais, programas de TV e rádio, vai se apresentar na via oral. E na escrita, por meio de jornais e revistas. Qual então é a estrutura? Eu tenho a manchete, o título, a apresentação e as perguntas e respostas. Manchete ou título deve despertar a atenção do possível leitor. Pode ser uma frase criativa ou uma pergunta interessante. Aqui eu tenho dois exemplos retirados dos livros do sétimo ano se liga na língua da editora Moderna. Então, são manchetes de duas entrevistas. Serginho, entrevista vítima de bullying, ou também entrevista com Pedro Braghio. Seguindo, então, eu tenho a apresentação. Na modalidade escrita, ela apresenta-se logo abaixo da manchete. É um trecho no qual se apresentam os pontos de maior relevância, o perfil do entrevistado e por que ele foi convidado. Aqui, ainda seguindo o mesmo livro, Se Liga na Língua, e a mesma entrevista, a gente tinha a apresentação, então, onde Serginho Groisman apresentava a sua convidada. Eu vou falar agora com uma garota, né, que sofreu na escola um problema muito grave. Então, ele vai apresentar a pessoa e também a ideia da entrevista, o tema da entrevista. Seguindo, vou partir para as perguntas e respostas. Contém as falas do entrevistador e do entrevistado. Qual linguagem que deve ser utilizada? Então, por ser uma comunicação pública, os interlocutores apresentam informações completas e acessíveis, utilizando uma linguagem padrão, mas de forma adequada ao tema e público-alvo. E o que é muito importante, evitar o uso de gírias. Na prática, então, né? Produzindo uma entrevista. O que é importante eu saber na hora de produzir uma entrevista? Domínio sobre o assunto. Então, sempre pesquisar antes, procurar conhecer o tema que você vai comentar, que você vai perguntar para a pessoa, ser objetivo nas perguntas, investigativo, sempre evitar fazer perguntas que tenham respostas como sim ou não, sempre fazer perguntas que você vai conseguir obter uma resposta mais ampla e, se possível, criar novas perguntas a partir dessas respostas, direcionar a conversa, né? E questionar sempre. Muito bem, essas eram algumas dicas que a prof queria passar, e era isso por hoje. Obrigada!